Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos reiniciando aqui a nossa atividade, porque tivemos um apagão aqui, né, no sistema, mas agora o sistema parece estar bem situado. Vamos aguardar que assim seja, né? Hoje o tema que a gente estava conversando, nós vamos retomar um pouco. Nós estávamos falando sobre diálogos interiores. Os diálogos interiores são aquelas conversas, né, que a gente tem conosco mesmo, aqueles bate-papos longos que a gente costuma ter conosco mesmo. Isso a gente aprende desde muito criança, né? Desde muito cedo. A gente aprende a conversar com o produto da nossa mente, né? Com as coisas que estão ativas dentro da nossa mente, com as coisas que acabam acionando certos mecanismos em nós. O interessante desse assunto é a gente tentar situar dentro dos naturais diálogos interiores quais seriam aqueles que podem ser de caráter produtivo, de caráter positivo, e quais seriam aqueles que não têm muita serventia a não ser atrapalhar a nossa vida, atrapalhar o nosso psiquismo. Na prática, perturbar o nosso equilíbrio, perturbar a nossa paz, perturbar a nossa quietude, perturbar a nossa vida interna com ideias estranhas a nosso respeito ou a respeito de outras pessoas. Estas vozes costumam registrar dentro da nossa mente as pessoas que a gente considera importantes ou que têm uma condição assim, de relevância para nós. Essas pessoas a gente tende a escutar mais. São pessoas que falam e a gente presta atenção, a gente escuta. Nós ficamos assim mais ligados ao que elas dizem. Mesmo que elas falem uma coisa, às vezes, nem assim tão importante assim, a gente parece que tem uma facilidade grande para guardar. E sempre que você precisa de alguma coisa desses diálogos, você vai lá buscar no seu arquivo e acha tudo isso com muita facilidade. Para que a gente possa reconhecer, assim, a grosso modo, né, estou falando, dentro desses diálogos interiores, quando nós estamos conseguindo dialogar com a nossa alma, com o nosso, que os americanos chamam de self, né, o nosso eu superior, essas conversas são nutritivas, são construtivas, habitualmente alegres, cheias de criatividade, cheias de produtividade. Conversar com o nosso lado superior é sempre muito gratificante, porque ali a gente pode fazer alguns planejamentos de vida, a gente pode fazer os acertos naturais que a gente precisa fazer dentro do nosso dia a dia. Mas quando nós não estamos conversando com essa parte melhor nossa, né, nós estamos conversando com aquilo que nós chamamos de ego. O ego, vocês já ouviram falar muito de ego. O ego é uma estrutura, né, de natureza psicológica que se coloca ao nosso lado como uma espécie assim de policial, de defensor dos nossos interesses. Então o ego quer te defender, o ego quer te colocar sempre numa posição de destaque. Para o ego não há possibilidade de perder, não há possibilidade de segundo plano. Para o ego você tem que estar sempre na melhor situação possível. O ego é convencido, o ego ele é orgulhoso, ele é vaidoso, enfim. Sempre que essas manifestações de conversas nos levam a esse estado de coisas, habitualmente você deve estar conversando com o seu ego, ou então alimentando o seu ego, porque o ego só subsiste atuando na medida em que você o alimenta, né? Na medida em que você dá a ele comida, que você dá a ele nutrição. Então o ego fica inflado, cresce, né? E quando nós e essa presença do ego confunde muito a gente,
porque a gente não sabe exatamente, não sabemos exatamente se estamos fazendo uma coisa boa para nós, se estamos fazendo uma coisa má para nós. Habitualmente, quando o assunto é de alma, quando você está lá sintonizado com o teu espírito, então a sensação é de prazer, a sensação é de relevância emocional, de positividade. Quando os estados não são bem assim, quase sempre nós estamos simplesmente aliciando manifestações desse ego. E olha, a gente tem visto coisas incríveis acontecerem, produtos desses diálogos interiores, inclusive sobre muita gente jovem, muito suicídio, né? Muita insatisfação, uma autoestima bastante deficitária, uma condição assim que leva a pessoa sempre a uma certa inadequação. Para o ego, dificilmente você se sentirá satisfeito com a sua vida, né? Sempre aquele pedaço. Não que você não possa desejar sempre melhor, sempre mais, fazer as coisas bem feitas. Isso até é uma característica positiva. Mas quando essa pressão é muito grande, muitas vezes a pessoa não resiste e acaba sucumbindo mesmo ao suicídio, acaba sucumbindo mesmo a interesses menores. A quem interessa que você vá mal, né? Quem será que orquestra essas ideias, né? Quem será que manipula esses dados, essas conversas, essas cobranças? Porque as cobranças, elas nos amedrontam, elas nos paralisam, as cobranças nos deixam insatisfeitos, inquietos, irritadiços. Só que a mente não para, ela está sempre fazendo, sempre falando, sempre fazendo, sempre falando. E nós não conseguimos estancar o processo, mesmo porque a nossa vida é muito ativa, muito dinâmica. E nós não temos habitualmente muito tempo para fazer esse processo seletivo de separar aquilo que é positivo daquilo que não é tão positivo. Então a gente vai alimentando, vamos alimentando muitas coisas, e nessa alimentação nós criamos estados de ânimo muito complicados, que podem nos levar até a esquizofrenia, que podem nos levar a estados de dificuldade psíquica muito graves, muito problemáticos. O que a gente tem aprendido, o que nós temos aprendido é que você pode fazer uma gestão dos teus pensamentos. Às vezes a aparência do pensamento parece uma coisa leve ou quase sem importância, mas o pensamento faz você criar uma imagem. Uma imagem, a gente chama de imaginação, né? Imagem em ação. Então a imagem tem vida, tem cor, tem endereço, tem, vamos dizer assim, representantes. E essa atividade, além de tudo, ela é muito cansativa. Então, para que a gente possa sentir se nós estamos trabalhando com o ego ou se nós estamos trabalhando com a alma, basta fazer um rastreamento às sensações daquilo que eu estou pensando. Se o que eu estou pensando me deixa para baixo, me deixa preocupado, me deixa inseguro, enciumado, me deixa confuso, pode ter certeza que existem manifestações egóicas aí acontecendo. Já as manifestações do teu espírito, da tua alma, do teu lado melhor, essas vibrações são vibrações mais positivas. Isso tudo a que eu estou me referindo é do ponto de vista aqui, físico. Não é? Nós temos uma sensibilidade que já nasce conosco. Quando você lê um pouco de Allan Kardec, seja no Livro dos Espíritos, seja no Livro dos Médiuns, você vai encontrar ali algumas definições a respeito da mediunidade. Então, segundo os estudos, né, do Allan Kardec, que era um cientista, né, um professor, uma pessoa extremamente equilibrada, sensata, a mediunidade, a sensibilidade, essa capacidade que a gente tem de perceber as coisas, nasce conosco, ela é inata. Então, numa certa medida, nós temos essa sensibilidade que já vem com o espírito, né? Já vem conosco, nós nascemos com isso. Muito bem. Nós poderíamos, então, para efeito de estudo, chamarmos a isso
de sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos naturais, né? Chamaríamos a isso de sexto sentido, ou seja, a capacidade que cada um de nós tem de perceber aquilo que não é essencialmente material, que é de natureza mais energética. Nós temos essa percepção, essa coisa, poxa, pensei em você, você ligou, nossa, eu precisava passar na sua casa, de repente você aparece aqui. Essas coisas do nosso dia a dia, que a nossa antena capta com percepção, pode ter certeza que é alguma manifestação da sua sensibilidade. Nós temos vários corpos, né, dentro da nossa estrutura como pessoa, matéria, corpo espiritual, né, e espírito, e essa estrutura nós temos corpos onde a sensibilidade atua. Então nós chamamos a isso de corpo sensório, que é a parte fluídica nossa que capta as coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque esse fenômeno natural em nós de criarmos os diálogos interiores, conversar com essas vozes, embora a gente não saiba muito o que essas vozes querem de fato, de quem são, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito delas real, isso a gente não sabe, embora nós as alimentemos. Nós podemos também nos sentir sugestionados por uma atividade de natureza energética. Se você tem o chamado sexto sentido, como eu estava explicando, essa capacidade nossa, que nasce conosco, quando essa capacidade é ativada por um agente externo inteligente, a isso se dá o nome de mediunidade. Portanto, a mediunidade é uma característica nossa, humana, natural, mas quando essa característica é ativada, incentivada por um agente externo inteligente, no caso, um espírito, ou como a gente costuma chamar, uma entidade, aí se dá o nome de mediunidade. Muito bem. Da mesma maneira que você pode ser influenciado aqui por alguém, por um irmão, por um primo, por um parente ou por uma pessoa conhecida que está lá no Japão e pensa em você e você sente alguma coisa, igualmente essas relações de sintonia mental também facilmente podem ocorrer entre nós que estamos aqui, né, encarnados, aqui vivendo na Terra temporariamente, e as pessoas que estão no mundo de outra dimensão, no mundo extracorpóreo, né, no mundo dos espíritos, no mundo de uma outra energética. A ciência já descobriu 11 tipos, de 11 estágios de energia, 11 dimensões energéticas, cientificamente comprovadas. De modo que existem muitos estágios, muitas manifestações. O que eu quero dizer com isso, chamar a sua atenção, é para que você perceba que nem sempre essa voz que você escuta é de uma pessoa encarnada. E nem sempre essa voz que você escuta é de uma pessoa aqui viva, né? E também a gente não sabe, nós não sabemos exatamente bem qual é o verdadeiro interesse dessas vozes. O que elas querem? Qual é o propósito delas, o objetivo delas? Qual é o interesse que elas têm em vir nos manipular? E o que não falta nessa vida é gente manipulada e gente manipuladora, né? Nós estudamos isso dentro da psicologia como o dominador e o dominado, né? Para todo dominado existe um dominador, né? Para todo liderado existe um líder, alguém que induz, que intui, enfim, que direciona e que de alguma maneira conduz a vida do outro. Mentalmente esse fenômeno é muito presente. E do ponto de vista espiritual, não causa estranheza nenhuma que você possa receber, mesmo que você não seja um médium, atuante, você pode receber uma influência espiritual forte e ela, de alguma forma, se apropriar parcialmente, sempre parcialmente, do teu pensar e sugestionar você de uma série de coisas. Daí a importância de nós começarmos a perceber
Quem é que manda dentro da gente? A quem eu devo obedecer? Eu devo obedecer a essas vozes? Devo obedecer a minha mãe, ao meu pai, ao meu professor, ao meu vizinho? A quem eu devo obedecer? Utilizar a minha inteligência para reconhecer que muitas vezes eu estou cedendo a essas vozes, dando a elas uma excessiva importância, sem consultar a minha verdade interior. Nós temos uma verdade. Você sabe o que você... Talvez você não possa, assim, definir você em muitas coisas, mas você tem uma noção clara de quem você é e pelo menos alguma pequena ideia do que você veio fazer. Tudo isso para dizer a você que comece a prestar mais atenção a essas vozes. Porque estas vozes vão criar um mecanismo que nós chamamos também de autossabotagem. Estas vozes vão fazer você se sentir inferiorizado. Eu sempre descubro coisas em mim que algumas vozes antigas tentam me manipular, me direcionar. E para que isso mude, para quebrar essas estruturas, eu tenho que repensar o que eu estou fazendo da minha vida, que tipo de atitude eu vou tomar em relação a essa pessoa, aquela outra, essa situação, aquela situação. Porque se você não assume o gerenciamento do teu barulho interno, das tuas vozes internas, do seu diálogo interior, alguém vai querer assumir. Esse alguém pode ser alguém aqui encarnado, né? Que existe muita gente perseguidora, muita gente manipuladora, interesseira, isso existe aqui, né? Entre nós mesmo. E também existe muita gente desencarnada, também interessada de alguma maneira em ter você como aliado para conseguir os interesses deles. Agora eu vejo pessoas correndo atrás de coisa, de trabalho, de querer conseguir as coisas na marra, afastar pessoas, juntar pessoas. Isso traz um comprometimento gigante, que primeiro a pessoa não sabe com quem ela está lidando, com quem ela está mexendo, que tipo de forças, até de laços reencarnatórios ela está mexendo. Ela está se comprometendo com o futuro dela, porque ela está interferindo numa coisa que ela não tem nada que ver. O que ela tem que ver com a vida do outro? Ah, mas eu gostei dele, eu quero ele para mim. Bom, você gostou dele, quer ele para você, mas ele tem um compromisso, ele tem, temporariamente, ele está num outro momento, e você tem que entender e aceitar as escolhas dele. Não, eu não aceito, porque eu quero. Sabe como a gente é mimado, né? Nós somos muito mimados, muito mal acostumados e queremos, né, como criança que quer pirulito e faz bico, né, faz birra. E isso é muito deselegante e muito desagradável. Porém, além de ser caro, isso tem consequências funestas lá na frente. A consequência não é exatamente agora. A pessoa vai fazendo, parece que está tudo bom. Mas nós estamos vinculados a leis de funcionamento cotidiano, social, e muitas vezes nós que já temos alguns compromissos para serem resolvidos, arrumamos mais compromissos ainda, pesando na balança das nossas aquisições aí, para termos que dar conta depois, mais adiante, de tudo aquilo que a gente está plantando. Então não se iluda com essas bobagens. Faça um exame natural, de consciência, uma coisa mais digna, mais séria, né? Para que você viva bem. E dá uma olhada nessas vozes que tem falado para você. Às vezes você quer levantar e a voz diz assim, não, fica dormindo, deixa para lá, outro dia você vai. Dá aquela preguiça, né? Enorme. Outras vezes você sente que você quer ter uma iniciativa para você conseguir um pouco mais de recurso financeiro na sua vida, e isso evidentemente exige um pouco mais de atenção, de trabalho, de dedicação, e a voz fala assim, não precisa disso não, nós vamos arrumar dinheiro mais fácil para você.
tudo que é muito fácil, tudo que é assim, muito assim, a gente olha para tudo isso e fica meio desconfiado, né? Um pouco, muita coisa, né, para um momento só. Então eu queria deixar esse recado para você. Que você, a partir de agora, faça esse exercício de percepção. Quando você se notar conversando com você mesmo, veja como é que é essa conversa. Da onde ela veio? O que é que está dizendo a conversa? O que é que a conversa está induzindo você a quê? É uma conversa amistosa? É uma conversa cobradora? É uma conversa que faz você se sentir menos, faz você se sentir inadequado, faz você se sentir infeliz? Pense bem. Porque se você vai mantendo essas vozes e não corta, não resolve. Porque você pode falar assim, mas eu tô quieto e a coisa vem. Sim, a coisa vem, mas uma coisa é você captar e dar a sequência, outra coisa é você trabalhar para cortar, exercitar, cortar. Não quero isso para mim, sai fora, estou num outro momento, estou numa outra situação. Aí a voz encolhe, perde força e se afasta. E se for uma coisa do ego, mais ainda, porque o ego sempre leva a todos nós a passarmos experiências amargas, difíceis, contraditórias, né? Sempre que a gente segue o ego, nós vamos meio que dando com os burros na água. Então nós vamos encontrar um certo equilíbrio. A gente vai procurar seguir a voz da alma, vai procurar seguir os nossos interesses melhores, né? Pode ser que a gente não acerte sempre. Pode ser, porque o erro faz parte de quem anda, né? Só trupica quem anda. Quem não anda, não trupica. Então você está andando, pode ser que você pise em falso. E paciência, isso também acontece conosco. Mas, de um modo geral, nós não queremos mais tropicar, porque tropicar cai, tropicar machuca, e a gente está cansado de se machucar. Então, assume o comando da tua verdade interior, tente descobrir esse jogo, porque essas vozes dentro da nossa cabeça é um jogo, né? Para você lidar melhor com isso, para você se sentir melhor com isso, e você também pedir inspirações boas. Não é só entidades perturbadas te procurarem, você também pedir inspiração de pessoas incríveis que tem no mundo astral, pessoas do bem, pessoas generosas, pessoas equilibradas e que poderão dar uma inspiração positiva para você neste exato momento de vida que você está passando, tá bom? Olha, nós estamos aqui, o nosso Instituto Presença está na rua Dom Lucas Obes 168, no Ipiranga. O nosso telefone é o 3784-2327, São Paulo, 011, 3784-2327. Nós temos as nossas atividades espirituais aqui às segundas-feiras, a partir das 7 da noite, às quintas-feiras e também aos domingos quinzenalmente. Então, se você desejar estar conosco, entre no nosso site, conheça um pouco das nossas atividades e também faço atividades de natureza psicológica, né? Trabalho como psicólogo e tenho várias ações aí que nós podemos fazer, tá bom? Aproveite para agradecer a sua paciência, pense nas suas vozes, pense nos seus diálogos interiores e vamos dar uma melhorada nisso para você viver melhor, você se sentir melhor, tá bom? Grande beijo no coração e até semana que vem.